Olá, eu sou Luciana Barreto e esse é o Item Mais da CNN. No próximo dia 30 de outubro, o eleitor paulista vai às urnas para votar 2 vezes. No estado, o segundo turno definirá não só o presidente da República, mas também o governador. Definido o segundo turno, tá cravado aí, segundo turno, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad vão se enfrentar. O resultado selou o fim de uma era. Depois de 28 anos, o PSDB foi derrotado e deixará o governo do estado de São Paulo. A disputa pelo Palácio dos Bandeirantes tem agora, de um lado, o candidato do PT, Fernando Haddad, e de outro, o ex-ministro do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. As campanhas de ambos recomeçaram as movimentações imediatamente após o fim do primeiro turno, mas com estratégias diferentes. Vamos buscar os prefeitos, porque a gente tem que trazer para eles a garantia de que nenhum projeto vai ser descontinuado. No Ministério da Infraestrutura, a gente procurou, por exemplo, concluir obras que estavam inacabadas. Então a gente sabe que com muito sacrifício eles conseguiram fazer convênios, levar recursos para os seus municípios. A gente sabe o quanto isso é importante. Eu aqui em São Paulo tenho todo o interesse em dialogar com as forças que sustentaram a candidatura do Rodrigo Garcia, né, e que podem se sentar à mesa e discutir programaticamente aquilo que nos une, aquilo que nos aproxima e realizar uma bela campanha de segundo turno propositiva, dialogando com as necessidades do povo paulista. Então, a hora agora é de celebrar o resultado. O campo progressista está no segundo turno. Isso não acontece há 20 anos. Apesar do aceno de Haddad, em meio a divisões internas no PSDB, o governador Rodrigo Garcia, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, anunciou apoio a Tarcísio de Freitas na disputa do próximo dia 30. Portanto, o meu apoio incondicional, o meu trabalho nesse segundo turno, para que o presidente Jair Bolsonaro possa se reeleger e continuar comandando ao lado da população os destinos dessa nação. Assim como aqui no estado de São Paulo, declarando o meu apoio, o meu voto pessoal e incondicional à candidatura do governador Tarcísio de Freitas. Maior colégio eleitoral do país, a disputa em São Paulo pode também ter influência na corrida presidencial, com o embate entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. No primeiro bloco deste episódio do Item Mais, vamos falar sobre o que a eleição para governador de São Paulo pode representar para o futuro do estado e da política nacional. Para isso, convidamos o cientista político Leandro Consentino, professor do INSPER. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Item Mais. É um prazer estar com vocês e com todos os ouvintes da CNN. A minha primeira pergunta é: um dos marcos desta eleição em São Paulo é o fim da hegemonia do PSDB no estado. Ao mesmo tempo, a disputa repete em âmbito regional a polarização entre Lula e Bolsonaro. Qual é a importância da vitória em São Paulo para essas duas forças políticas? Acho que, primeiramente, é o fato de que o bolsonarismo registrou uma força muito grande aqui em São Paulo. E o estado de São Paulo refletiu a polarização nacional, né? Então, de fato, o interior deu muita força à candidatura de Tarcísio de Freitas, que acabou em primeiro lugar. De outro lado, Fernando Haddad também teve uma posição importante, uma posição praticamente já histórica do PT ali no seu índice de votos, e quem acabou sobrando foi, de fato, o governador Rodrigo Garcia, que ficou a pé, né? Que ficou sem um lado ou outro da polarização. Seu partido não tinha um candidato à presidência da República, a candidatura apoiada pelo partido dele nem chegou a 5% dos votos, e aí, de fato, isso se refletiu na disputa estadual e ele acabou fora do segundo turno. Então, isso é um dado importante de que a disputa ao estado de São Paulo refletiu a polarização nacional e, mais do que isso, consolidou posições aí para Lula e Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. Além da derrota nas urnas, as eleições deste ano aprofundaram divisões internas no PSDB, com o apoio de Rodrigo Garcia a Tarcísio, causando irritação em setores do partido. Até que ponto os eleitores do Tucano podem ser decisivos no segundo turno? Os eleitores do Rodrigo Garcia no primeiro turno, eles têm um papel fundamental nesse segundo turno, porque perfazem praticamente quase que 20% do eleitorado. Então, nesse caso,
Nós temos que pensar que uma disputa que se acirra dentro do estado de São Paulo, refletindo a polarização nacional, por maior vantagem que Tarcísio de Freitas tenha tido no primeiro turno, ele não pode dispensar o apoio desses eleitores e tampouco Fernando Haddad. Hoje o viés, não só pelo apoio de Rodrigo Garcia, como também pelo próprio perfil do eleitorado, é bastante maior para que esses eleitores migrem para Tarcísio de Freitas em detrimento de Fernando Haddad, mas obviamente a campanha eleitoral ainda vai ter muito a trazer de emoções e de idas e vindas para que a gente possa analisar o quadro melhor e ver para onde de fato esses eleitores estão se movendo, com a ajuda sobretudo das pesquisas também nesse segundo turno. O resultado do primeiro turno foi diferente do que apontavam as pesquisas, que mostravam Haddad como o mais votado. Quais os fatores que explicam a vantagem de cerca de 1,5 milhão de votos de Tarcísio não ter sido identificada pelos institutos de pesquisa? Bom, primeiro a gente tem que analisar o que trouxe o erro nas pesquisas, né? O que levou as pesquisas a se equivocarem ali no final do primeiro turno, lembrando que, do ponto de vista de algumas candidaturas, elas conseguiram acertar mais e outras menos. Talvez isso tenha a ver com a calibragem de dados, que a gente vive um apagão de dados no Brasil, o último censo em 2010. Talvez isso tenha a ver com o movimento de voto útil ou de voto envergonhado, mas de fato a gente já tem uma tendência mais consolidada agora, entendendo que o eleitor, de alguma forma, mais pró-Bolsonaro, mudou o seu voto de última hora e migrou fortemente para as candidaturas bolsonaristas, consolidando um perfil em que o candidato Tarcísio de Freitas ali ganhou uma atração muito forte nos últimos dias da eleição e chegou com um resultado na frente bastante confortável. Além de ter sido mais votado no primeiro turno, o Tarcísio conta com um alto índice de rejeição ao PT e a Haddad em São Paulo. Qual é o caminho para o candidato petista reverter essa vantagem do adversário? E o que o Tarcísio precisa fazer para se aproveitar disso na busca pela eleição? Bom, se a gente se fiar ainda nas pesquisas que foram feitas no primeiro turno, de fato, a rejeição do Fernando Haddad ela pode jogar um papel muito importante do ponto de vista do segundo turno. Quer dizer, quem tem uma rejeição como a que o Fernando Haddad exibia nas pesquisas de primeiro turno, tem uma grande dificuldade para conseguir vencer o segundo turno, onde o eleitor acaba votando mais para evitar aquilo que ele não quer do que, de fato, a preferência original que ele tinha ali no primeiro turno. Então, agora a gente vai ter que aguardar novas pesquisas de segundo turno para saber se essa rejeição permanece ou se ela não é suplantada pelo Tarcísio de Freitas. Acho que a disputa ainda está em aberto, não à toa, por isso a gente tem um segundo turno, mas é sem dúvida nenhuma uma barreira muito maior para Fernando Haddad do que para Tarcísio de Freitas, sobretudo no interior de São Paulo, onde a rejeição a Fernando Haddad e ao seu partido, o Partido dos Trabalhadores, ainda é bastante forte. Muito obrigada, professor Leandro Consentino, pela entrevista. Eu que agradeço, espero estar aqui em várias outras também. Um grande abraço a todo o pessoal da CNN. A disputa pelo governo de São Paulo não é apenas um reflexo da polarização na corrida presidencial, com candidatos apoiados por Lula e Bolsonaro travando um duelo neste segundo turno. A lógica, no sentido inverso, também se aplica às eleições deste ano. Os números indicam que o destino dos votos dos eleitores de São Paulo pode ser decisivo para a disputa pela presidência. Ou seja, assim como o apoio a Lula e Bolsonaro influencia a eleição para governador, uma mudança na tendência de votos para Haddad e Tarcísio também pode mudar o rumo da corrida pelo Planalto. O Lula precisou, para ter vencido no primeiro turno, o Lula precisaria ter tido 1.855.000 votos a mais. Menos de 2 milhões de votos o Lula teria conseguido a eleição no primeiro turno. 1.800.000, vamos guardar esse número, fazer igual o Ciro, guardem esse número. E vamos para São Paulo. Em São Paulo, a Simone Tebet teve 1.600.000 votos e o Ciro quase 900.000 votos. Só esses votos da Simone e do Ciro em São Paulo seriam mais do que suficientes para o Lula ter vencido no primeiro turno. A diferença de votos entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno foi de pouco mais de 6 milhões de votos. Em São Paulo, o total de eleitores que não votou em Haddad ou Tarcísio no primeiro turno supera esse número. O potencial do eleitorado de São Paulo para a votação de 30 de outubro é objeto de desejo para as campanhas que travam a disputa no segundo turno.
Neste segundo bloco do Item Mais, vamos falar sobre as movimentações políticas para as forças que apoiam Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo. Para isso, recebemos a repórter da CNN, Larissa Rodrigues. Oi, Larissa, seja muito bem-vinda. Oi, o prazer é meu. Como é que as lideranças do PT e os aliados do presidente Bolsonaro têm procurado impulsionar as campanhas de Haddad e Tarcísio em São Paulo? A gente vem percebendo, assim, nas últimas campanhas, em especial depois que começou, vamos dizer, esse lulismo versus bolsonarismo, que nem sempre o resultado estadual ele reflete no resultado nacional. Claro que tem um peso, tanto que nos últimos dias, por exemplo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem se empenhado em ter o apoio de governadores. Mas há uma discussão até que ponto esse apoio oficial de um governador faz com que aquele eleitor do estado vote no que o governador quer que ele vote, em quem o governador quer que ele vote. Um exemplo clássico, por exemplo, é ali em Minas Gerais. O governador Zema foi reeleito com uma margem bem grande de votos, mas, por outro lado, Zema, que é do Novo, era muito ligado a Bolsonaro, no primeiro turno até tentou ficar meio neutro, mas já declarou apoio a Bolsonaro. Então, ali, Zema eleito do lado de Bolsonaro, só que o Estado para presidente votou em sua maioria para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é uma questão, é uma pergunta que os especialistas tentam trazer. Até que ponto se consegue trazer votos do eleitor de governador para a questão nacional, a questão presidencial? E agora eles estão correndo contra isso. De qualquer maneira, um apoio, um endosso acaba ajudando. Talvez não tanto quanto os presidenciáveis queriam. De que forma Tarcísio de Freitas espera tirar proveito dos apoios que recebeu neste segundo turno? Qual é o peso para a campanha dele do apelo ao antipetismo em São Paulo? Desde que a gente teve a confirmação de que vamos ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, os dois candidatos começaram a procurar nos estados apoios. Até agora, o presidente Bolsonaro ele tem conquistado mais apoio nos governadores. Mas Lula tem um apoio da sociedade como um todo, entre famosos e youtubers, e alguns apoios pontuais que são considerados importantes, como, por exemplo, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB, teve alguns economistas também já declarando apoio a Lula. Claro que você conseguir ali um apoio estadual, em especial se esse apoio vai também estar disputando no segundo turno e vai poder, então, esse candidato ao governo estadual dar um palanque para o candidato ao governo federal, isso é importante. Mas tem um questionamento até que ponto esse reflexo, essa transferência de voto, ela é imediata. Um exemplo que muitos analistas agora estão tentando ver se vai mudar no segundo turno. No primeiro turno em Minas Gerais, tivemos a vitória de Romeu Zema, ele que já é governador e agora foi reeleito. No início de seu mandato, era muito próximo a Jair Bolsonaro, depois eles chegaram a dar uma afastada, mas Zema já declarou apoio a Bolsonaro agora no segundo turno. E foi reeleito com quase 60% ali, uma margem legal de votos. Só que em Minas Gerais, quem venceu para presidente foi Lula. Então, tem esse questionamento, que o eleitor ele não é um mais um. Ele não é certo que se ele votou ali para o candidato que Bolsonaro indicou, ele vai votar para Bolsonaro, para presidente. Se ele votou para um candidato do Bolsonaro, ele pode votar para um candidato para o próprio Lula no segundo turno. E esse questionamento, às vezes, a gente não consegue resposta. A gente teve um caso agora de político, por exemplo. O ex-senador José Serra declarou que vai votar em Lula no segundo turno, mas vai votar em São Paulo em Tarcísio de Freitas, que está disputando com o petista Haddad e é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. O próprio MDB de São Paulo está com Tarcísio de Freitas, teve um anúncio oficial, mas a maioria do partido está com Lula, inclusive a ex-presidenciável Simone Tebet, que também declarou que vai com Lula no segundo turno. Então, dá um certo conforto para o candidato a presidente ter uma aliança no Estado, mas isso não significa que o resultado na urna vai ser como aquele candidato à presidência da República quer, que os votos são transferidos automaticamente do Estado para quem é ali na disputa do Palácio do Planalto. Haddad tem o desafio de reverter a vantagem de Tarcísio no primeiro turno e reduzir a rejeição ao PT em São Paulo. Quais as estratégias defendidas pelos aliados do petista para tentar buscar essa virada?
Haddad foi pego de surpresa, como muitos eleitores e até nós mesmos jornalistas, com o resultado das urnas ali em São Paulo, né? As pesquisas mostravam que ele conseguiria terminar na frente. Ele só não terminou na frente, conseguiu ir ao segundo turno, mas a diferença dele para Tarcísio de Freitas é grande. Então, nesse momento, a preocupação está maior na campanha de Haddad do que na campanha de Tarcísio de Freitas. Haddad sabe que vai ter que virar votos, em especial no interior do estado, onde o próprio Tarcísio já conquistou apoio de muitos prefeitos. Então, agora, a campanha de Haddad tem tentado procurar um novo caminho. Entre esse caminho, um apoio maior do vice-candidato na chapa ali à presidência da República, Geraldo Alckmin, que também já tem uma história ali em São Paulo. Então, a campanha de Haddad tenta vincular a imagem de Haddad com Alckmin e quer também Lula mais presente na campanha. Só que Lula tem a campanha para presidente para correr também. Então, não se sabe até que ponto Lula vai conseguir se dedicar à campanha de Haddad. Porque dentro do PT, o que a gente ouve nos bastidores é que a prioridade é eleger Lula. Então, se tiver que Lula ali escolher entre dar atenção para a sua campanha e para a campanha de Haddad, vai dar atenção para a sua campanha à presidência da República. Já Tarcísio está mais otimista. A campanha deu uma acalmada, acredita que com o apoio do terceiro colocado ali na eleição no primeiro turno em São Paulo, Rodrigo Garcia, que é do PSDB, ele já consegue ter uma certa tranquilidade. A gente comentava há pouco também que o MDB em São Paulo declarou apoio a Tarcísio de Freitas. Então, a campanha de Tarcísio de Freitas, ela vê que só tem que continuar ampliando o apoio. Agora, a Haddad vai precisar virar votos e o PT ainda não achou qual o caminho para essa virada. Como é que as campanhas de Haddad e Tarcísio encaram a influência da disputa estadual na corrida presidencial e vice-versa? Até que ponto essas duas forças entendem que o que acontecer em São Paulo será um reflexo do desfecho do duelo em todo o Brasil? Nesse momento, Tarcísio até sai um pouquinho na frente, como a gente viu no cenário nacional também, o presidente Jair Bolsonaro tendo mais apoio num primeiro momento. Em especial, já foi declarado o apoio de Rodrigo Garcia, que é do PSDB, para Tarcísio de Freitas. O Rodrigo foi o terceiro colocado. A gente sabe que durante muitos anos o PSDB teve o apoio ali dos paulistas, governou durante muitos anos. Então, acredita-se que vai ajudar muito esse apoio do PSDB a Tarcísio de Freitas. Só que também se questiona até que ponto vai esse apoio, já que muita gente tem acreditado que o próprio Rodrigo Garcia não chegou ao segundo turno porque alguns eleitores, já no primeiro turno, ao invés de ir no Tucano, preferiu ir nesse outro candidato que, na opinião desses eleitores, tem mais chance de derrotar Fernando Haddad. Fernando Haddad até agora já teve um anúncio, por exemplo, do PDT, que também, a nível nacional, declarou apoio ao ex-presidente Lula, mas uma coisa até um pouco engraçada. O MDB de São Paulo está com Tarcísio de Freitas, mas, apesar de ter liderado nos demais estados e também para a campanha da presidência da República que seus filiados votem em quem bem entender, por outro lado, a ex-presidenciável Simone Tebet já anunciou apoio a Lula. Então, o MDB tem sido um fiel da balança ali, a gente tem que ver até que ponto vai ter a transferência de voto, já que está em São Paulo com Tarcísio de Freitas, mas nacionalmente a maioria do MDB e a própria ex-candidata Simone Tebet está com Lula. Muito obrigada, Larissa, por essa conversa. Eu que agradeço, espero ter outra oportunidade de falar de política, é o que a gente gosta de fazer, e claro, esses dias aí estão sendo intensos, e estaremos assim até os resultados das urnas e o resto do ano também, até os novos comandantes assumirem o poder. Até mais. O Item Mais vai ficando por aqui, a gente se encontra então agora na próxima segunda-feira. Com a apresentação de Luciana Barreto, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial, Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.